E agora o caso do estudante de veterinária picado por uma cobra-naja no Distrito Federal. 12 dias depois do acidente, as autoridades ainda tentam descobrir como essa serpente perigosa asiática veio parar aqui no Brasil. E olha, pelo menos 20 pessoas estão sendo investigadas por tráfico de animais, inclusive um funcionário do IBAMA. Mas o Domingo Espetacular descobriu um indício de que o estudante Pedro Brambreck e os colegas dele de faculdade podiam estar reproduzindo espécies venenosas em casa. Mais de 30 serpentes resgatadas de cativeiros ilegais. R$300 mil em multas aplicadas. E um funcionário do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, afastado por suspeita de ligação com o tráfico de animais. Esse é o saldo da chamada Operação Snake, serpente em português, deflagrada pela Polícia do Distrito Federal após um estudante de medicina veterinária ser picado por uma naja na semana passada. Pedro Santos Krambeck, de 22 anos, ficou entre a vida e a morte. Ele mantinha a naja cáutea, uma das 10 serpentes mais peçonhentas do mundo, como animal de estimação em casa, o que é proibido por lei. O problema é que essa serpente é natural da África e da Ásia. Não tinha nenhum registro da entrada dela no Brasil. Por isso, a polícia passou a investigar o caso e descobriu nos arredores da capital do país vários criadouros ilegais de animais silvestres, nativos do Brasil e exóticos, contrabandeados do exterior. A pena é de detenção de 6 meses a 1 ano. Com medo das denúncias e da fiscalização, algumas pessoas decidiram entregar voluntariamente animais irregulares que mantinham em casa. Entre eles, a chamada víbora verde de Vogel. Natural da Ásia, essa serpente também é peçonhenta. A cobra vai continuar ali, quietinha dentro da caixa e trancada num recinto aqui no Zoológico de Brasília, até que seja transportada para um novo ambiente, um instituto de pesquisas que vai manter a proteção do animal. Como ainda não existe soro para combater a picada dessa serpente aqui no Brasil, o bicho precisa ficar em total isolamento até que seja definido o local que vai receber a espécie. Outras 3 cobras peçonhentas estão na mesma situação. Uma segurança para os próprios funcionários, como explica o diretor de répteis do zoológico. Se alguém for picado, vai ter que ir atrás do soro em outro país e esse tempo de transporte do soro pode não ser o suficiente para a pessoa sobreviver. O IBAMA negocia enviar a serpente nos próximos dias ao Instituto Butantan, em São Paulo. Para o Butantan, o interessante seria para poder estudar um pouco também desse veneno, desse animal exótico. É para o Butantan que também deve ir a naja de Pedro Krambeck. O instituto já possui outras serpentes da mesma espécie, uma delas apreendida 3 anos atrás em Santa Catarina. Para a segurança dos funcionários, o Butantan tinha importado algumas doses desse soro antiofídico específico, que foram enviadas às pressas a Brasília de avião para salvar o estudante. O veneno da naja entra na corrente sanguínea e atinge o sistema nervoso. A neurotoxina causa paralisia nos músculos. A pessoa fica com dificuldade para andar, falar, engolir a própria saliva e até para respirar. Dependendo da quantidade, o veneno pode matar um ser humano em menos de 1 hora. Pedro ficou em coma, mas graças ao soro se recuperou e teve alta depois de quase 1 semana. Ele foi multado em R$61 mil. Como apresentou um atestado médico de 18 dias, a polícia aguarda o fim desse prazo para ouvi-lo. O amigo de Pedro, Gabriel Ribeiro, também estudante de medicina veterinária, já prestou depoimento. Foi ele quem abandonou a naja no estacionamento de um shopping em Brasília, 1 dia depois da picada. Gabriel foi multado em R$81 mil. Na casa do pai dele, a polícia também apreendeu uma cobra. Gabriel também teria sido responsável por esconder outras 16 serpentes que seriam de Pedro num aras no Distrito Federal. Entre elas, 10 espécies exóticas vindas dos Estados Unidos e algumas espécies peçonhentas brasileiras. Na
Na semana passada, o Domingo Espetacular revelou que uma das cobras exóticas encontradas ali estava numa caixa do CETAS, o Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres do próprio IBAMA. As investigações apontaram que um funcionário do órgão conhecia Pedro. Ele foi afastado na sexta-feira por suspeita de envolvimento no tráfico de animais. O presidente do IBAMA não descarta que algumas das serpentes encontradas com os estudantes de veterinária tenham sido repassadas a eles pelo servidor do órgão federal após apreensões. A caixa, como não patrimoniada, não é um impeditivo de ela ir para um particular, num transporte seguro, eventualmente num ato legal. Mas a gente não tem um registro disso. Então, não tendo registro disso, isso sim surpreendeu o IBAMA e está sendo objeto de investigação internamente. E existe a possibilidade dessas cobras terem saído do CETAS? Todas, acho que não. Mas talvez, a gente está investigando. Na quinta-feira, a mãe e o padrasto de Pedro prestaram depoimento por mais de 4 horas na delegacia. O padrasto é Eduardo Conde, tenente-coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, e está sendo investigado. Ele é suspeito de ajudar a esconder as serpentes e atrapalhar as investigações. O PM teria sido visto saindo com caixas transportando cobras do condomínio onde a família mora depois do acidente com o enteado. O militar e a esposa também foram multados em R$ 8.500 cada um. Oi, boa tarde, tudo bem? Você me faz um favor? Tentamos contato com a família, mas ninguém quis gravar a entrevista. Então, atenderam o telefone e falaram que possibilidade zero. Possibilidade zero? Ele não quer descer, não quer falar com a gente? O advogado da família também não quis falar com a imprensa. O que o senhor pode falar sobre o que está acontecendo? Vou falar só dentro do processo. A cobra naja da espécie Cautia foi trazida ao Brasil por traficantes internacionais. Mas, segundo a polícia, a serpente que picou o estudante de Brasília é fruto de uma reprodução feita em cativeiro aqui no Brasil. Pedro Santos Crumbeck é suspeito de liderar um grupo de estudantes de veterinária que reproduzia animais exóticos de maneira ilegal e vendia os bichos no mercado negro. Um crime que põe em risco pessoas e animais da fauna brasileira. Nessa foto, publicada numa rede social, uma médica veterinária, professora de Pedro e Gabriel, examina uma serpente prenha, aparentemente levada por eles. Ela escreveu: a aventura do dia foi o ultrassom gestacional em uma cobra. O nome científico eu não sei. Deixo essa parte para os meninos, que fazem eu me aventurar no mundo dos silvestres. A serpente, segundo especialistas, é uma urutu, uma das mais peçonhentas do Brasil, e jamais poderia estar sendo reproduzida em casa. A urutu pertence ao mesmo gênero da jararaca, víbora que quase matou este monitor ambiental 2 anos atrás. Osmar, que também é biólogo, guiava um grupo de turistas por uma trilha na Mata Atlântica, em São Paulo, quando levou uma picada no pé. Eu senti uma queimação e imediatamente eu sentei no chão. E o pessoal já assustou. O que aconteceu? O que aconteceu? Quando eu abaixei a meia, caiu 2 gotinhas de sangue. E aí eu desmaiei. Osmar recebeu os primeiros socorros num posto de saúde e foi transferido rapidamente para o hospital do Instituto Butantan, onde ficou 5 dias internado. Eu estava com 4.000 plaquetas. De 253 mil, eu tinha 4.000, ou seja, não tinha mais coagulação nenhuma, né? Esse é o efeito do veneno. Além do risco de picar pessoas, as serpentes exóticas também podem dizimar espécies locais, como alerta o diretor de fiscalização de fauna do IBRAM, no Instituto Brasília Ambiental. Ele vai acabar competindo com os animais locais e acabar levando à extinção pelo fato de competição por comida. Isso sem contar o risco de transmissão de novos vírus. A gente tem que lembrar que a pandemia que nós estamos vivendo agora, provavelmente ela é decorrente do comércio ilegal de animal silvestre. A gente imagina isso como algo longe, como algo lá na China. Mas a gente tem que lembrar que o Brasil é um dos locais do mundo que mais comercializa animal silvestre no mundo. Após denúncias, a polícia cumpriu 4 mandados de busca e apreensão e investiga a relação de vários animais resgatados com o grupo de Pedro Crumbeck. Até um tubarão foi encontrado. Autoridades acreditam que a Operação Snake pode desvendar uma grande rede de tráfico de animais no Brasil. A picada da naja é a ponta do iceberg. As investigações estão em andamento, a gente identificou quase 20 pessoas e pode ser que identifique mais. Realmente isso é um perigo muito grande e não se deve
manter e ter esses animais em casa. É um risco para a pessoa, é um risco para os familiares, é um risco até para os vizinhos.